Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém. Estamos aí no segundo capítulo já da primeira carta de Coríntios, e eu queria tratar um pouco nesta noite com vocês sobre o plano de Deus para salvar o homem. A palavra do Senhor diz que a vontade de Deus é que todo homem chegue ao conhecimento da salvação. O projeto de Deus é que todo ser humano possa, pelo menos uma vez, ouvir a mensagem de salvação. Deus quer que todos tenham a possibilidade de dizer sim para a mensagem ou não para a mensagem. Mas a vontade dele é que essa pessoa ouça a verdadeira mensagem do Evangelho. E aí ela decida se ela quer servir a Cristo ou se ela não quer servir a Cristo. Então o plano de Deus para salvar está estabelecido. Ele quer salvar. Paulo foi até Corinto para pregar a palavra de Deus aos irmãos, às pessoas que viviam ali. Ele foi falar para os judeus que o Messias tinha vindo, e depois ele foi falar para os gentios que a mensagem de salvação era por meio do Messias. E ali Paulo ficou mais de um ano pregando em Corinto. E enquanto Paulo pregava em Corinto, ele diz aqui que a sua mensagem era a mensagem de salvação. Ou seja, Deus tem um plano para salvar. A pergunta que nós devemos dizer é: como Deus executa esse plano? Como Deus faz para salvar as pessoas que estão perdidas sem conhecer o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, nessa noite fria, aonde os corajosos vieram à igreja, tudo bem que tudo encapotado, com 150 blusas, nós queremos ver aqui o projeto de Deus para salvar a humanidade, e como Paulo mostra isso aqui em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao 5. Então Deus usa, preste atenção, Deus usa 3 elementos para salvar o homem. Deus usa 3 elementos para salvar o homem, ok? O primeiro elemento que eu quero que vocês prestem atenção aqui é que Deus usa a mensagem. Não é possível ninguém ser salvo sem ouvir a mensagem. Paulo escreve isso lá em Romanos. E como crerão se não ouvirem? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não é possível ninguém chegar ao conhecimento de Deus, não é possível ninguém chegar à salvação em Cristo se ela não ouvir a mensagem do Evangelho. Então o primeiro elemento que Deus usa é a mensagem do Evangelho. E nesse texto aí em 1 Coríntios capítulo 2 que nós lemos, está no versículo 2. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo está dizendo para nós aqui nessa carta? Olha, eu não fui até vocês para falar sobre sabedoria humana. Lembra que a gente viu semana passada que Paulo disse que a sabedoria dos homens para Deus é nada? A sabedoria dos homens para Deus é ridícula.
que Deus fez loucura da sabedoria humana, enquanto alguns ali em Corinto queriam que Paulo estivesse falando a respeito de coisas seculares, talvez alguns estivessem esperando que Paulo abrisse lá um livro para falar sobre as temáticas de Aristóteles, de Sócrates, ou de algum outro grande filósofo. E Paulo disse: eu não quis saber de absolutamente nada disso no meio de vocês. Paulo não foi lá para dizer: olha, eu vim aqui, eu sou um grande conhecedor da filosofia grega. Paulo não foi lá discutir se Sócrates tinha razão, se Platão tinha razão, se Aristóteles tinha razão. Paulo não foi lá para pensar a respeito das coisas deste mundo. Paulo não foi lá para observar o que faziam as pessoas para serem curadas lá no templo do Deus da cura. Paulo não foi em nenhum momento lá para tentar fazer lá um circo a respeito do quem sabe mais. Paulo então deixa muito claro que a única coisa que ele queria saber no meio deles, e isso ele foi cheio de sabedoria, era de Cristo. E ele apontou para a mensagem de Cristo: Jesus e este crucificado. Queridos irmãos, as pessoas hoje estão ouvindo muitas coisas no nosso meio, no nosso mundo moderno. Algumas igrejas falam muito sobre prosperidade. Olha, vai lá na minha igreja, que se você for lá na minha igreja, você vai deixar de ser empregado, você vai se tornar patrão. Eu fico imaginando se todo mundo for nessa igreja, que não tem mais empregado, como é que vai ter patrão? Olha, vai lá na minha igreja, se você fizer lá um voto de fé, né, e você não tem casa própria, e você der lá o seu dinheiro, que você paga o seu aluguel, e você colocar o seu dinheiro lá na minha igreja, Deus vai te dar a casa própria. Esses dias um pregador, um pastor de televisão, enrolou isso muito lá no Facebook, ele ensinando na igreja dele, dizendo assim: olha, o que vocês vão ouvir aqui, vocês não vão ouvir em nenhuma outra igreja. Deus é obrigado a te dar. Eu falei: graças a Deus que não vai ouvir em nenhuma outra igreja essa heresia, né? Graças a Deus. Quer dizer, o que as pessoas estão ouvindo como evangelho? Elas estão ouvindo um monte de asneira, elas estão ouvindo um monte de bobeira. Deus vai te curar se você for nas 12 semanas sem perder uma. Se você perder uma, perdeu a bênção. Você tem que fazer a corrente, porque se você não fizer a corrente, Deus não vai abençoar a sua vida. Quer dizer, Deus faz isso em troca disso, daquilo. Algumas pessoas ainda no meio evangélico acham que podem alcançar a salvação pelos méritos próprios, aquilo que elas fazem. Deus está contando quantas vezes elas vão na igreja. Deus está contando se elas vão na igreja no frio. Hoje vocês estão vendo um pontinho lá no céu, né? Deus está contando. Nada disso, irmãos. Em absoluto, nada disso. Totalmente ao contrário. Deus não aceita o nosso sacrifício, porque o nosso sacrifício diante de Deus é nada. Paulo chegou no meio dos coríntios e disse: eu não vim pregar aqui para vocês nenhum tipo de teoria, nenhum tipo de religião. O que eu vim anunciar para vocês é Jesus. E esse Jesus que eu estou anunciando para vocês, ele está na cruz. Jesus e este crucificado, que Paulo já tinha falado anteriormente, nós vimos a semana passada. Esse Jesus crucificado para os judeus é escândalo e para os gregos é loucura. Mas eu não tenho uma outra mensagem. O apóstolo Paulo também, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: olha, Timóteo, no último tempo, nos últimos dias, as pessoas vão ter coceira no ouvido, e elas andarão atrás de líderes que possam dizer aquilo que elas querem ouvir.
O que nós temos visto hoje em muitos lugares, irmãos, é que as pessoas estão andando de igreja em igreja, de lugar em lugar, para que elas possam ouvir uma coisa que agrade o coração pecaminoso. As pessoas estão querendo uma igreja onde elas são aceitas e elas não são cobradas, aonde elas são aceitas e são também paparicadas. Agora, a palavra de Deus é muito clara em dizer para nós que isso é um espírito do erro que está acontecendo nos últimos dias. E nós, queridos irmãos, podemos correr o risco de sofrer a mesma coisa. Então pense bem, Deus quer usar a sua mensagem para salvar. E qual é a mensagem que Ele tem? É a mensagem do Cristo crucificado. E é essa mensagem que Deus quer que a nossa igreja pregue. Essa é a mensagem que Deus quer que você pregue aos seus conhecidos, aos seus amigos no serviço, aos seus colegas de faculdade, aos seus colegas na escola, aos seus parentes. É essa mensagem que eles precisam ouvir. Quer ver qual é? Abra lá em Romanos, capítulo 5, versículo 9 a 11. Romanos 5, 9 a 11. Primeiro elemento que Deus usa para salvar o homem é a mensagem de Jesus crucificado. E essa mensagem está aí sintetizada em Romanos 5, do 9 a 11. Se você trouxe uma caneta hoje, aí eu estou com a caneta, grifa aí na sua Bíblia. Escreve aí, falar para quem não tem Jesus. É isso que eles precisam ouvir. Como agora fomos justificados por seu sangue. Aonde está a minha e a sua justificação? No Jesus da cruz. Olha o que Paulo falou: eu não quero saber nada entre vocês a não ser Jesus e este crucificado. Onde foi que Jesus verteu o sangue por você e por mim? Lá na cruz. É lá na cruz que está a nossa salvação. É lá na cruz que está a salvação e a justificação de todo mundo. Todo mundo já está justificado na cruz. A pessoa só pode dizer sim ou não para isso por meio da fé, mas ela não faz mais nada para se justificar. Jesus já fez todas as coisas. E o que eu preciso anunciar às pessoas? Olha, você precisa ser justificado no sangue de Jesus Cristo. Não tem um outro caminho. Olha Paulo continuando em Romanos: muito mais ainda, por meio dele quem? De Jesus, seremos salvos da ira de Deus. Irmãos, não se engane. As pessoas precisam ouvir que Deus vai se irar. As pessoas precisam saber da relação de Deus com o inferno. As pessoas precisam saber que o inferno não é uma historinha contada para assustar a criança. Jesus falou várias vezes nos evangelhos sobre o inferno. As pessoas precisam ouvir que o inferno é para todo aquele que não se rende a Jesus Cristo. Quem não se rende em salvação a Jesus pode ser a melhor pessoa do mundo, ele já está condenado. O Evangelho de Marcos diz isso, capítulo 15: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado, porque a salvação e a justificação está na cruz. E todos aqueles que acham são aqueles que se rendem na cruz. Quem não se rende na cruz está no pacote de todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus pagou o preço para me livrar da ira de Deus. Agora eu preciso crer nisso e entregar a minha vida a Cristo. Ok? Se quando éramos inimigos de Deus, olha outra expressão que o apóstolo Paulo usa que as pessoas precisam saber.
Você já viu a historinha toda? Todo mundo é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Não. Você tem um relacionamento com Cristo? Você entregou sua vida a Jesus? Você entende que só Jesus pode te tirar da situação de pecaminosidade que você tem? Se não, irmão ou meu amigo, você não é filho, você é inimigo de Deus. Deus tem inimigos. E é sobre esses inimigos que Deus vai lançar a sua ira. Agora, nós, o texto continua, éramos inimigos, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho. Como é que se reconcilia com Deus, irmão? Não é através das suas boas ações, não é através de penitência. Você pode daqui a Aracaju, meu irmão, de joelho, não adianta nada. O que adianta diante de Deus? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho. O que Deus observa como justiça? O sangue de Jesus Cristo. Ou nós anunciamos aos homens para que eles se rendam a Jesus, ou eles irão perdidos para a ira de Deus, para o inferno. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora reconciliação. Os homens precisam ouvir o seguinte: os pecados dos seres humanos fazem separação entre eles e Deus, e o único meio de reconciliar o homem com o ser humano é através do sacrifício de Jesus. Paulo, escrevendo ao Timóteo, diz: porque há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Aí nós precisamos ter coragem de dizer às pessoas que elas estão enganadas. Se a esperança delas estiver em Maria, se a esperança delas estiver no João, se a esperança delas estiver na igreja católica, na igreja evangélica, no espiritismo, porque aonde tiver a esperança que não for em Jesus Cristo, diante de Deus não vale absolutamente nada. Se você tiver esperança que essa igreja aqui vai te levar para o céu, você está enganado. Essa igreja só faz uma coisa: anunciar a mensagem. É a mensagem do Cristo crucificado que salva. A igreja cristã evangélica não salva ninguém, a igreja católica não salva ninguém, a igreja do espiritismo não salva ninguém, ou qualquer outra religião que você queira colocar. Ninguém é salvo por religiosidade. Só é salvo aquele que entende a mensagem da cruz e se rende a Jesus Cristo. O pastor Edilson não pode salvar ninguém, o bispo X não pode, o apóstolo Y não pode, o Papa também não, Maria muito menos, João também não, Pedro também não, qualquer outro santo que você queira falar. Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Foi Ele que morreu, foi Ele que foi pregado na cruz, o sangue dele que foi aceito na cruz do Calvário. Portanto, queridos irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Deus tem um plano para salvar os homens. Como Ele faz isso? Primeiro elemento, a mensagem. Agora, essa mensagem não chega em ninguém sozinho. A mensagem não tem vida própria. Tem? Então, qual é o segundo elemento que Deus usa? O pregador. Diga assim: eu. Não é o pastor que é o pregador, não. É você que é o pregador. Versículo 3. De novo lá em Corinto. Olha o apóstolo Paulo falando: e foi com fraqueza
temor e com muito tremor que eu estive entre vocês. Quem era Paulo entre os coríntios? Um missionário. Foi Paulo que chegou lá para pregar a palavra. Como é que Paulo chegou lá? Batendo no peito dizendo, eu sou bom. Paulo chegou lá e disse, se ninguém pode com a minha sabedoria, ninguém pode com o meu conhecimento, ninguém pode com a minha eloquência, ninguém pode comigo. Paulo chegou lá igual aquele pastor que tem na rádio, eu sou o homem dos 9 dons. Se o seu pastor ora para você e não resolve, vem para cá. Foi assim que o apóstolo Paulo chegou lá em Corinto. Paulo diz, a primeira perspectiva minha diante dessa cidade foi, o que está escrito aí na sua Bíblia? Fraqueza. Você já viu a expressão bambeou as pernas? Tremeu? Que nem vara verde? A primeira expressão que o apóstolo Paulo usa para dizer da sua vida, da sua ida a Corinto é, eu fui ter com vocês em fraqueza. Talvez por isso ele ensinou para nós em Romanos, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus é um Deus que exalta os humilhados e que vai humilhar os exaltados. Irmão, desconfie de todo pastor, líder, célebre, que se coloca acima do outro, que diz que é melhor, que diz que é com ele que tem que ser feitas as coisas, que é só através dele, que é só através da igreja. Desconfie. Eu me lembro que uma vez, um pastor conhecido também, ele chegou na igreja dele, foi até um dos primeiros bancos, e nessa igreja eles têm o costume de chegar, ajoelhar e ter um tempo de oração antes de começar o culto. E ele ajoelhado, ele começou a orar, e chegou uma outra família no banco atrás dele, começou também a orar. E esse pastor, ele começou a orar e disse, Deus tem misericórdia de mim, Senhor tem misericórdia da minha fraqueza, Deus me ajuda nas minhas lutas, Deus tem misericórdia dos meus pecados, Senhor ajuda eu a fazer as coisas certas. E ele começou a fazer uma oração diante de Deus, colocando a sua fraqueza diante de Deus. Aquela família que estava orando próximo do banco dele, deu umas 2, 3 semanas, sumiu da igreja. Foram atrás daquela família para saber por que eles não estavam mais indo na igreja. E o relato da mulher e do marido foi, eu não vou na igreja onde um pastor é fraco. Porque eles ouviram a oração do pastor e decidiram sair da igreja porque o pastor era fraco, porque o pastor sofria tentação, porque o pastor estava orando pedindo perdão do pecado. O apóstolo Paulo diz, eu fui até vocês na minha fraqueza. Queridos irmãos, o segundo elemento que Deus usa é um pregador fraco, como nós, que reconhece as suas fraquezas, que sabe das suas limitações, que muitas vezes enfrenta a falta de fé, que muitas vezes enfrenta a falta de confiança em Deus, que muitas vezes enfrenta o desânimo espiritual. Depois você lê aí o que o pastor escreveu no boletim, o inverno da alma. Muitas vezes nós estamos tristes, abatidos, como o salmista no Salmo 42, e achamos que Deus não pode nos usar. Primeira característica de um homem que faz a vontade de Deus é um homem que reconhece a sua incapacidade. Nós somos incapazes, nós não somos perfeitos, nós lutamos contra a nossa carne, nós lutamos contra os nossos pecados,
nós enfrentamos os nossos medos, nós relutamos muitas vezes em fazer a vontade de Deus. Quantas vezes nós caímos fazendo a nossa vontade, mas ainda assim Deus quer usar as nossas vidas. Deus não usou Paulo por sua eloquência, muito pelo contrário, os coríntios reclamavam da eloquência de Paulo, dizia, por carta ele é muito bom, mas quando ele chega aqui para falar, ele é fraquinho. Era isso que os coríntios falavam dele. Apolo prega melhor, Apolo é eloquente. O outro não, Paulo é devagarzinho. Deus usou Paulo porque Paulo reconhecia a sua incapacidade. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos que nós não podemos, nós reconhecemos que precisamos de Deus. A nossa incapacidade nos leva à oração. A nossa incapacidade nos leva a entender que Deus é que faz por meio de nós. A nossa incapacidade nos coloca diante de Deus, dizendo, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós somos como o salmista que dizemos a Deus, os nossos olhos estão em Ti, Senhor, assim como os servos olham para a mão dos seus senhores. O incapaz, irmão, a pessoa que se sente fraca, espera no Deus que tudo pode. Aquele que acha que é alguma coisa, procura servir a Deus na sua arrogância, na petulância e no seu coração desvairado. Deus quer usar a mim e a você na nossa fraqueza. Deus quer usar a mim e a você nos nossos momentos de dificuldade. O apóstolo Paulo sofria muitas vezes ao temor no coração. Ele disse, no meio de vocês eu estive em fraqueza, mas ele não recuou. Irmão, um bom soldado não é aquele que não tem medo, porque não existe soldado que não tenha medo. Mas o bom soldado é aquele que mesmo com medo, entra na batalha. O apóstolo Paulo estava temeroso diante daquela possibilidade de pregar em Corinto, mas ele não desistiu. Ele confiou em Deus, porque ele sabia que um dos elementos importantes para que as pessoas ouçam o Evangelho é o pregador, é o arauto de Deus. 2 exemplos para a gente pensar: Moisés e Jeremias. Quando Deus chamou Moisés, qual foi a primeira coisa que Moisés falou para Deus? Deixa comigo, fechando, é o Senhor aí ou aqui, ninguém pode com nós. Hashtag abalou o Egito. Foi isso que ele falou? Não foi? O que Moisés falou para Deus? Eu não sei falar. Desculpinha, marmanjão daquele tamanho. O que é isso? Medo, temor. Reconheceu a sua necessidade. Eu não sei falar. Não é assim? Às vezes nós sabemos falar. Aí você fala para algum irmão assim: irmão, fala pra caramba, né? Fala até mais do que devia. Como diz o outro, fala pelos cotovelos. Eu não sei o que quer dizer isso, mas tem esse ditado aí: fala pelos cotovelos. Aí você diz para o irmão assim: irmão, então dirige a reunião de oração. Eu? Não, pastor, eu não sei falar. Irmão, você sabe, eu converso com você. Você sabe falar. Não, pastor, mas eu vou lá na frente não. Queridos irmãos, Moisés era assim. Moisés disse: eu sou incapaz. Sabe o que Deus falou para ele? Vai na sua incapacidade, porque é ela que eu vou usar. Não dá desculpa não, vai. É você mesmo que eu chamei. Talvez Moisés estava com a esperança de Deus dizer para ele: desculpa, foi engano, vou na próxima. Sai daqui, deixa entrar o próximo. Não tem próximo. É com você mesmo que Deus quer fazer. Jeremias, meninão, provavelmente com seus 14 anos de idade,
Gente, Deus chamar um menino de 14 anos. Jeremias, vou te fazer um profeta. Jeremias, você vai falar a esse povo. Jeremias, não tenha medo desse povo. Já pensou, gente, Deus dizer para o menininho não ter medo? Menino de 14 anos sai na rua de noite olhando para os caras da árvore que está mexendo. Tem medo de tudo, Passa medo para o acampamento, porque os irmãos levam para o outro lado, toca terror neles. Tem medo de ir no banheiro à noite, às vezes acende tudo que é luz, porque vai no banheiro. Será que Deus não conhecia o perfil de Jeremias, a sua falta de maturidade? Será que Deus não sabia que Jeremias ia sofrer oposição? Porque imagina você que está aqui hoje com seus 40, 50 anos, 80, como mulheres aqui na frente. Imagina, viu um moleque de 14 anos te repreender. O que você vai fazer? Não é? E o que Deus disse para Jeremias? Jeremias, vai, porque eu sou contigo. Eu sou contigo. Vai. Deus quer nos usar, irmãos, na nossa incapacidade. Sabe qual é a única característica que Deus quer de mim, de você? É a característica que Paulo tinha aqui, quando ele diz: eu fui em vocês com fraqueza, mas tinha outras duas características que estavam ligadas a Deus: temor e tremor. A palavra de Deus ensina: não tema o homem que pode te matar, tema Deus que pode matar e lançar sua alma no inferno. Qual é a ideia que Deus quer que nós tenhamos diante dele como pregadores? Nós devemos temer ao Senhor. Sabe por quê? Quando eu temo ao Senhor, a minha vida caminha para a santificação. Quando eu sei o Deus que eu sirvo, então eu sei daquilo que eu devo e não devo fazer. Quando eu temo ao Senhor, eu tenho maior possibilidade de obedecer os seus mandamentos. Agora, quando eu não temo o Senhor, eu faço tudo quanto não devia, eu faço tudo errado, e aí eu não tenho a característica de ser o pregador de Deus. Porque se as pessoas não virem em mim que eu temo a Deus, eu vou pregar o quê? Paulo dizia: eu temo ao Senhor. E foi com esse temor que eu fui no meio de vocês. O apóstolo Paulo certa vez disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo sabia o peso que existia sobre ele, e ele temia ao Senhor. Por isso ele dizia do Evangelho a todas as pessoas que ele tinha a oportunidade. Eu fiz de tudo para com todos, disse o apóstolo Paulo, para, se possível, salvar alguns. O que nós, como pregadores do Evangelho, temos feito para salvar alguns? Porque esse é o chamado de Deus para nós, a cada um de nós, os incapacitados. Porque Deus não chama homens eloquentes. Deus não chama os grandões. Deus chama os que não são para envergonhar os que são. Deus chama os pequenos para envergonhar os grandes. Deus nos chamou, irmãos. E nós, como fomos chamados por Deus, temos também o desafio de Deus de sermos os pregadores do Evangelho do Senhor. Lembra daquele vídeo que vocês assistiram, que eu passei de novo hoje? O alvo de Deus é uma igreja que se reúne para adorar, mas que quando sai para pregar
para servir, para anunciar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último elemento que Deus usa no seu plano para salvar o homem é o Espírito Santo. Versículo 4, versículo 5. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A grande dificuldade que nós temos na hora de pregar o Evangelho é que nós não queremos ser o segundo elemento. Nós não queremos ser o pregador, nós queremos ser o Espírito Santo. Às vezes, o que nos desafia a não pregar o Evangelho é que a gente quer fazer as pessoas se converter. Não é meu papel, irmão. Não é seu papel levar ninguém à conversão. O meu papel e o seu papel é o segundo, é pregar. Como ouvirão se não há quem pregue? Eu preciso anunciar o Evangelho. Eu preciso anunciar ao meu amigo no trabalho, à minha família, aos meus colegas, em todos os lugares que eu me relaciono, eu preciso anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o segundo elemento de Deus para salvar as pessoas. O primeiro elemento é a palavra. O segundo elemento sou eu. O terceiro elemento é o Espírito de Deus. E o que ele faz? Qual é a ação do Espírito Santo neste momento? Vamos ver João, capítulo 16, versículo 5 ao versículo 10. O Evangelho de João 16, do versículo 5 ao 10. Agora que vou para aquele que me enviou, Jesus está falando aos discípulos, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, esse conselheiro convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. De quem Jesus está falando? Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Quando eu for para o Pai, eu enviarei o Espírito Santo. E qual é a ação do Espírito Santo com relação ao mundo? 3 ações do Espírito Santo: convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu estou pregando a palavra para alguém, quem está ao meu lado? O Espírito Santo. E quando eu estou pregando, quem é que está agindo para que essa pessoa se convença? O Espírito Santo. Quem é que quer que a pessoa seja salva? Eu ou Deus? O projeto é de Deus, a vontade é dele, que todo homem chegue ao conhecimento da salvação. Então, toda vez, irmãos, que eu e você abrimos a nossa boca para falar do amor de Jesus, da mensagem da cruz, o Espírito Santo já encosta naquela pessoa, para convencer aquela pessoa do pecado. Ninguém pode convencer o homem do pecado, só o Espírito Santo de Deus. É por isso que o Espírito Santo de Deus está nas nossas vidas. Ele não saiu
Porque ainda tem coisas na minha vida, embora não pareça, tem coisas na minha vida que eu preciso melhorar. Entenderam a piada, né? Eu vou contar de novo depois. A ideia da ação do Espírito Santo é que ele veio para ficar junto do homem, para ficar nos convencendo do pecado. É Deus que nos alerta que isso é pecado, é Deus que nos mostra que o caminho que nós estamos errado, e é Ele que vai mostrar para o ímpio que ele precisa ouvir o Evangelho da salvação. Então, o Espírito Santo vem como companheiro na mensagem do Evangelho, para que você, ao falar, a pessoa seja convencida do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo que alerta o coração da pessoa e diz: nossa, o inferno é real, preciso ir para o céu. É o Espírito Santo que dá a clareza na pessoa olhar para a cruz e não ver uma historinha bonitinha da época da Páscoa, mas de um sacrifício que foi pensado nele, pessoalmente nele. Só o Espírito Santo faz isso. Quantas vezes você ouviu a mensagem do Evangelho antes daquele dia que você ouviu e entendeu? Naquele dia o Espírito Santo alcançou o teu coração. Essa é a ação do Espírito Santo. O projeto de Deus para a salvação é a mensagem, você e o Espírito Santo de Deus. E qual é a outra ação do Espírito Santo? O Espírito Santo não só vai convencer o homem do pecado, mas é o Espírito Santo também que vai capacitar você, o fraco, o incapaz, o pregador que não vale nada. O pessoal olha, não dá nada para você. Mas é o Espírito de Deus que vai capacitar a sua vida. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis os meus pregadores. Vocês serão os meus pregadores quando descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão pregar onde? Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e na China, nos confins da terra, em Jacareí, no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos, aonde o vosso pé pisar. Deus capacitou para que você seja um pregador cheio do Espírito Santo de Deus. Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Capítulo 2 de Atos, versículo 2 ao 4, nós vemos quando isso aconteceu da primeira vez. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E vieram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Quem é que capacita? O Espírito Santo. É Ele que me dá autoridade para pregar. É Ele que me ajuda a anunciar. Eu sei a mensagem que eu tenho que pregar. Eu sei que eu sou um pregador que dependo de Deus. Não sou o melhor. Eu dependo de Deus. Nunca serei o melhor. Sempre dependerei de Deus. Esse tem que ser o pensamento do pregador. Nunca posso querer pregar na minha vontade, na minha carne, achando que eu sou tal. E em terceiro lugar, o Espírito de Deus veio para me capacitar. Esses homens e mulheres saíram dali, daquela casa, cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar. Quer ver? O versículo 11 diz, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua.
O que eles estavam pregando? As maravilhas de Deus. Muito provavelmente estavam dizendo a respeito da maior maravilha de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. A sua morte que salva o pecador. Muito provavelmente estavam anunciando que o único caminho é através da cruz de Cristo. Provavelmente estavam dizendo que só o sangue de Jesus pode purificar o homem de todo pecado. Você sabe a mensagem. Você é o pregador. E o Espírito Santo de Deus está com você, para você anunciar. Porque este é o plano de Deus para salvar os homens. Amém? Curve sua cabeça. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado por esta noite e pela palavra do Senhor, que nos desafia a olhar para o plano de salvação e entender que no plano de salvação o Senhor conta com cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que as pessoas precisam ouvir a mensagem de salvação que está lá na cruz do Calvário. Que essa mensagem, ó Deus, seja cheia no nosso coração e que a gente possa falar dela deliberadamente, tranquilamente, com confiança, porque o outro propósito do Senhor é que nós preguemos o Evangelho, cada um de nós que estamos aqui nesta noite. Senhor, reconhecemos a nossa fraqueza e incapacidade, mas também reconhecemos que somos pregadores escolhidos pelo Senhor. E clamamos, ó Deus, que nesta noite, Teu Espírito que veio para, ó Deus, trazer convicção nas nossas vidas, nos encher do Teu poder. Que o Teu Espírito Santo possa convencer o nosso coração a este plano maravilhoso do Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa noite. Tem misericórdia, ó Deus, dos nossos pecados. Que, ó Deus, se nessa noite alguém aqui ainda não havia entregado a vida ao Senhor, que o Teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Que haja salvação para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós oramos, ó Deus, e pedimos essas bênçãos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.